Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na primeira carta aos Coríntios e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 12. Só relembrando aí algo que nós já vimos até agora. Nós já vimos que o apóstolo Paulo escreveu para uma igreja que havia sido enriquecida com a palavra, com os dons espirituais, mas que infelizmente estava vivendo em carnalidade. Havia divisão, havia imoralidade, eles tinham muitas dificuldades de compreender as questões de idolatria, de como se comportar como igreja, o que era mais sábio, mais saudável para eles se comportarem, como se comportarem no culto público. E nós vimos que o apóstolo Paulo vem trazendo uma correção para a igreja, direcionando a igreja sobre como que eles deveriam agir, como que eles deveriam se comportar nos cultos públicos. Nós vimos ontem o apóstolo Paulo falando a questão da ceia, o quanto eles não estavam entendendo a questão da ceia. Enfim, nós já vimos que é uma carta de correção mesmo para uma igreja que não estava vivendo de uma maneira espiritual, sendo direcionada pelo Espírito Santo, mas estava vivendo de uma maneira natural, mundana, de qualquer jeito. E aí o apóstolo Paulo precisou fazer vários ajustes e várias correções, e é o que ele vem fazendo em toda a carta, em toda a primeira carta aos Coríntios. Aí quando nós chegamos no capítulo 12, que ele vai falar sobre os dons espirituais, o primeiro versículo já é: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Ao nós lermos aqui o capítulo 12, mais para frente o capítulo 14, nós veremos que eles tinham dificuldade de lidar com os dons. Nós veremos que eles tinham uma dificuldade de compreender o propósito dos dons, como Deus atuava nos dons. E aí ele escreve esse capítulo dizendo: olha, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. A primeira coisa que ele fala aqui é que no versículo 3, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. Ou seja, alguém que fala pelo Espírito de Deus sempre falará em concordância com Jesus. Jamais vai tirar Cristo Jesus do centro, nunca. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo, por meio do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo que conduz alguém a viver debaixo do governo de Cristo Jesus. E aí ele vem explicando que existem diferentes dons, mas que o Espírito é o mesmo. É o mesmo Espírito que derrama os dons. Os dons são diferentes, mas é o mesmo Espírito que derrama esses dons. Que existem diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Que existem diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Aí no versículo 7 ele fala: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Ou seja, os ministérios são diferentes, os dons são diferentes, as formas de atuação de Deus com a igreja são diferentes. Com cada pessoa, com cada igreja é diferente a forma que Deus atua, mas é o mesmo Deus e é por meio do mesmo Espírito. Só que Deus, o Espírito Santo, dá a cada um a sua manifestação. Só que ele faz isso com um propósito. Ele faz de formas diferentes, sim, mas ele faz com um propósito. O propósito é o bem comum, é a edificação do corpo.
Não é para vocês usarem os dons para benefício próprio. Não é para vocês usarem os dons para se orgulharem de si mesmos. É Deus quem dá a vocês tudo isso. Ele faz de forma diferente. Sim, ele atua de diversas maneiras. E tudo isso que ele faz é visando o bem comum. E aí ele vai falando sobre os dons. Ali no versículo 8 em diante. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, os dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente, a cada um como ele quer. E aí ele vem fazendo uma comparação no versículo 12 em diante sobre o nosso corpo físico, os membros do nosso corpo e o corpo que é a igreja. Os membros da igreja são como se fossem membros de um corpo. Os membros não são todos iguais, são diferentes, mas unidos eles formam o corpo de Cristo. E até mesmo aqueles membros que nós achamos que são mais fracos, nós achamos que são indispensáveis, eles não são. Pelo contrário, eles são completamente necessários para o corpo. E ele faz essa comparação com o corpo humano. E a ponto dele dizer, todos são olho, tudo é mão? Não. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso ele deixa de fazer parte do corpo. Ele vai fazendo essa comparação com o corpo humano para dizer, amados, vocês são membros de um único corpo, mesmo sendo diferentes entre si, mesmo tendo dons diferentes, formas de atuação diferentes, ministérios diferentes, vocês são parte do mesmo corpo. É isso que ele está falando aqui. É a diversidade na unidade, é a multiforme graça de Deus atuando. É o que ele falou ali, amados. Ali no versículo 4 ou 6, existem diferentes tipos de dons, existem diferentes tipos de ministérios e existem diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que atua, é o mesmo Deus que está liberando esses dons, essa forma de atuação. Então é um encorajamento para a igreja de Corinto se manter em unidade, para que eles pudessem viver em unidade, compreendendo que eles são parte do mesmo corpo. Eles não são parte de corpos diferentes, porque só existe um corpo, que é o corpo de Cristo. Tanto que aí no final ali ele vem e diz assim no versículo 27, ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Amados, aquele povo tinha problemas, nós já vimos isso com as questões de como eles conviviam entre si. Além das questões da imoralidade, do tolerar a imoralidade, eles tinham muito problema com divisão. Nós já vimos isso nos capítulos iniciais, vimos ontem como eles celebravam a ceia de uma forma que não era em unidade, que não era em comunhão. Então o apóstolo Paulo vem e explica, olha, eu sei que os dons espirituais já foram derramados, e nós vimos isso lá no capítulo 1, mas eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação aos dons espirituais. Tudo é para a edificação comum, Deus está atuando de formas diferentes e vocês precisam entender que é para o bem comum e que vocês são membros do mesmo corpo. Não é para vocês buscarem os dons, quererem os dons para orgulharem, para se orgulharem, para o seu próprio benefício. Vocês precisam compreender que os dons é para a edificação da igreja,
é para o bem comum. Se Deus derramou um dom sobre a tua vida, é para a edificação do todo, para a edificação do corpo de Cristo. É basicamente isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui no capítulo 12. Tanto que ele termina o capítulo dizendo assim: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Eu passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Isso nós veremos esse caminho ainda mais excelente amanhã, quando ele vai falar do caminho do amor. Ou seja, simplesmente ter os dons espirituais é uma atuação. Deus atua sim e é maravilhoso, e vocês podem buscar com dedicação os dons. Mas eu vou mostrar para vocês um caminho que é ainda melhor, que os dons vão fluir de uma maneira muito melhor se vocês traçarem esse caminho. E esse caminho é o que nós veremos amanhã, quando ele vai falar sobre o amor, e nós sabemos que o amor é o próprio Deus. Ou seja, se nós andarmos guiados pelo amor, fundamentados no amor, que é o próprio Deus, os dons fluirão com muito mais clareza, os dons fluirão de forma a edificar a igreja, a edificar o corpo de Cristo, não serão usados de forma egoísta ou para o seu próprio bem. Amados, os dons que Deus derrama sobre nós é para edificação da igreja. Nós precisamos compreender, se temos dons, é para servirmos a igreja, é para sermos instrumentos de edificação para o corpo de Cristo. Que eu e você possamos viver assim, usando os dons que Deus nos deu, a forma de atuação que Deus trabalha conosco para a edificação do corpo de Cristo. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela tua verdade, obrigada pelo estudo dessa carta de 1 Coríntios, Pai. É uma carta que traz tanta correção, tanta instrução, mas nós podemos compreender o quanto o Senhor nos ama. A tua palavra nos garante isso. Lá em Hebreus, o Senhor disciplina aqueles a quem o Senhor ama, aqueles a quem o Senhor chama de filho. Muito obrigada por isso, Pai. Obrigada por nos corrigir aquilo em que ainda estamos agindo como os irmãos de Corinto estavam, agindo de forma natural, terrena, carnal. Pai, nós nos rendemos a Ti. Eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nós queremos viver para a Sua glória. Não queremos ser ignorantes em relação aos dons espirituais. Pelo contrário, queremos compreender o propósito dos dons, o propósito da forma que o Senhor atua através de nós, compreendendo que é para a edificação do corpo, para o bem comum, que eu e os meus irmãos possamos nos render a Ti e deixar a Sua vida fluir através de nós, para que todo o corpo seja edificado, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.